pessoal! O exercício de hoje é um exercício sobre geometria. Vamos para uma leitura desse enunciado. A figura x e y, acima, no caso abaixo, mostram como 8 peças triangulares idênticas podem ser usadas para formar um quadrado e um retângulo, respectivamente. Qual é a razão do perímetro de x para o perímetro de y? Bom, então ele me fala que eles são formados pelas mesmas peças triangulares e ele quer que eu identifique, a partir dessa informação, qual é a razão entre esses perímetros. Só que para a gente identificar a razão desses perímetros, a gente precisa primeiro identificar qual é esse triângulo que foi usado, porque não é qualquer um. Como que a gente vai identificar isso? Propriedades de quadrado e retângulo. Por exemplo, os ângulos do nosso retângulo, eles são todos ângulos retos. Então, eu não estou falando de qualquer triângulo, eu estou falando de um triângulo retângulo. Ampliando aqui nosso triângulo retângulo. Além disso, do quadrado, o que eu sei? O quadrado, ele tem diagonais perpendiculares. Essas diagonais que a gente tem aqui, elas formam entre elas um ângulo de 90 graus. Olha aí onde está o ângulo reto do nosso triângulo no quadrado. Além disso, essas diagonais, elas têm o mesmo tamanho. Isso quer dizer que eu estou falando de um triângulo que tem dois lados iguais. Bom, um triângulo retângulo com dois lados iguais vai ter dois ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo que tem aqui. O único triângulo retângulo isósceles, porque dois lados iguais, dois ângulos iguais, triângulo isósceles, que existe é o triângulo 45, 45, 90. Então, eu estou falando aqui do triângulo 45, 45, 90. Bom, vale a pena dar uma olhadinha e recordar informações desse triângulo. Mas, resumindo, eu posso dizer que se esses lados são iguais, os dois valem x. E a diagonal vai ser o lado, esse outro lado, raiz de 2. Dica: esse triângulo, ele é a mesma coisa que pegar um quadrado e dividir ao meio. Lembra que a diagonal do quadrado é o lado raiz de 2? Aí é a mesma coisa. Bom, já tenho uma maneira de linkar todos os meus lados do meu triângulo. Agora, eu vou aplicar essas informações no meu quadrado e no meu retângulo. Primeiro, no retângulo, que é mais fácil. Eu estou falando desse lado, que é esse daqui, que eu já marquei, e desse aqui. Então, vai ser x, 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 x e x, e outra vez x. Então, o meu perímetro vai ser a soma de todos esses lados, 6x. O quadrado é um pouquinho diferente, por quê? Porque esse lado do quadrado é a hipotenusa do meu triângulo. A hipotenusa a gente chamou de x raiz de 2. Então, como é quadrado, todos os meus lados medem x raiz de 2. Logo, o meu perímetro, que é essa soma, vai ser 4x raiz de 2. Ok, já tem uma relação já tem os perímetros relacionados com esse triângulo. Me falta, então, calcular qual é a razão desses perímetros. Então, eu preciso calcular essa razão que está aqui. Bom, basta dividir 4 raiz de 2 para 6x. Cancelo x com x, 4 raiz de 2 para 6, simplifico por 2,
4 por 2, 2, 6 por 2, 3. Poderia ter sido escrito assim, ou 2 raiz de 2, 2 pontinhos, 3. A minha resposta é a alternativa C. Obrigada pela atenção, galera. E na próxima semana vou disponibilizar outro vídeo. Acompanhem.